Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos continuar de onde nós paramos a nossa última aula. Porém, antes de começarmos o nosso material de hoje, eu gostaria muito de agradecer a Deus por cada comentário de cada aluno que tem me mandado aqui os seus comentários no YouTube. Só Deus sabe a alegria que eu fico em saber que as aulas têm sido de grande valia. Só Deus sabe a minha alegria, a minha felicidade. E eu também agradeço a cada um de vocês, meus alunos, porque o curso ele existe porque temos pessoas que assistem às aulas, que gostam, que compartilham, que dão seus likes. Isso é maravilhoso. E eu gostaria de aproveitar e anunciar para você que ainda não sabe da novidade, mas eu estou vendendo os materiais, todos esses slides. Deu, se não me falha a memória, foram em torno de 268, quase 270 slides que eu estou vendendo por um valor único e exclusivo de R$ 10 para me ajudar na manutenção do canal. Tem questões, mapas mentais, referências, enfim, citação da Constituição, um conteúdo muito vasto e o material é seu, é vitalício. Você compra e fica com você o resto da sua vida. Se você quiser aproveitar esse material para um outro estudo, você fica à vontade. Claro, se adequar a eventualmente um outro estudo que você for fazer. Como faço para adquirir? Basta colocar aqui no comentário, eu quero material, eu tenho interesse em adquirir o material, que eu vou lhe dar as coordenadas de como você vai fazer para entrar em contato, ok? Vamos lá então, vamos parar de falar e vamos lá. Pessoal, vamos dar início à aula 5, em que nós vamos tratar do capítulo que está referente às responsabilidades e, posteriormente, das penalidades, ok? Primeiro material. Vamos lá. Capítulo 4. Vamos começar falando aqui acerca das responsabilidades. Nós vimos na nossa última aula, deixa eu até voltar aqui o material para vocês. Eu creio que todos devem ter assistido, mas eu quero voltar, se caso você não assistiu ou não se recorda, tá? Isso aqui tudo está nesse material que eu anunciei à venda para vocês, tá, pessoal? Pois bem, o que eu falei para vocês? Nós temos responsabilidades, esferas independentes entre si, em que o servidor ele irá responder se nós estivermos falando de alguma infração, algo que aquele servidor cometeu. E nós falamos da CAP. Bom, eu denominei CAP, CAP, que é responsabilidade civil, administrativa e penal. Essas três responsabilidades, elas são independentes entre si, individuais, ou seja, o fato do servidor ter respondido administrativamente, enfim, não exime as outras esferas de responsabilização. Então, não é assim, eu respondi administrativamente, isso significa dizer que eu estou isento de uma responsabilização, seja ela civil, seja ela penal, ok? Nós comentamos bastante na aula 4, ou seja, outro ponto também que eu abordei com vocês na aula 4 foi acerca de uma explicação bem assim rápida, mas explicativa de cada uma dessas responsabilidades. Na esfera civil, nós temos o artigo 186, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, e aqui eu expliquei tudo na última aula para vocês. Temos aqui os requisitos, tá? De acordo com a professora Maria de Pietro. Temos também a esfera administrativa, tá? Mais conhecida ali no processo administrativo disciplinar, tá? Aqui,
que eu falei para vocês, aí nós temos mais comumente o PAD, tudo isso eu falei na última aula, e falei também da esfera penal. Ok? Ok. Vamos então voltar para o material de hoje. Então, diz aqui pra gente, ó. O servidor, ele responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Ou seja, aqui você não tem uma opção. Como assim? Eu tinha um professor e eu achava muito bacana quando ele falava isso. Ele falava o seguinte: era o professor de prática jurídica. Eu tenho prática jurídica. E o meu professor fala o seguinte: ele falava isso no último semestre. Ele falava o seguinte: olha, ele passava um roteirinho pra gente, nós tínhamos que ele entregar várias peças processuais, assim. Nossa, é muito bom. Aí eu fiz civil, agora eu faço trabalhista. Aí ele falava assim: olha, assim, agora no próximo semestre, tá, gente? Agora, próxima etapa. E aí ele falava assim: gente, se estiver escrito ou, é porque você tem uma escolha. Então, por exemplo, vou citar aqui meu caso agora, tá? Vamos imaginar, eu vou fazer uma peça. Se está escrito assim, reclamação trabalhista e uma contestação, eu tenho que fazer os dois. Agora, se vem assim, reclamação trabalhista ou uma contestação, eu posso escolher. Ou seja, ele falava muito isso com a gente. E eu ficava pensando, poxa, é algo que realmente, às vezes, deixa uma dúvida. Ou aí eu ainda pensava, poxa, será que ainda por via das dúvidas eu faço tudo? Por quê? Porque às vezes algumas palavrinhas passam despercebidos ali na hora. E uma coisa que eu aprendi, nenhuma pergunta é boba, tá? Então, se a pessoa me perguntasse, Rebeca, então quer dizer que ele vai responder pelas três? Sim. Civil, penal e administrativamente. Porque aqui você não tem um ou administrativamente, você tem e administrativamente. Acabou, acabou. Então, ele vai responder nessas três esferas. Ou seja, uma responsabilização em uma esfera não exime a outra responsabilidade, tá? Artigo 147. A responsabilidade civil, ou seja, que eu já estou falando da esfera civil, ele decorre de quê? De ato omissivo ou comissivo, ou seja, o servidor ou ele se omite, o ato de omissivo, ou comissivo, ou ele fez algo ali irregular nas suas funções, nas suas atribuições que lhe foram conferidas. E esse ato, ele ele pode ser doloso ou, aí já vem a palavrinha ou, culposo, ou seja, pode ser que o servidor ele tenha agido com dolo, ok? Ou de forma culposa. Se ele agiu com dolo, então ele teve a intenção, tá? Ok? E é muito importante, esse ato precisa resultar em prejuízo ao erário ou a terceiros. Então, você tem ali um prejuízo à administração, tá? Ou você tem um prejuízo a terceiros, ok? Então, você tem nesse ato omissivo ou comissivo, seja doloso, seja culposo, você tem essa questão do que resulte em prejuízo, tá? Parágrafo 1º. A indenização de prejuízo dolosamente, ou seja, teve a intenção, agiu com dolo, né, nós chamamos de dolo, causado ao erário, somente será liquidada na forma prevista do artigo 51 da Lei Complementar, na forma de outros bens que assegurem a execução
do débito pela via judicial. Aqui já é algo mais ali específico, tá? É mais comum cair nesses casos mais de parágrafo, tá? Ok? Essas coisas mais específicas, assim, você pode ficar tranquilo. Parágrafo segundo. Tratando-se de dano que foi causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública Municipal em uma ação regressiva. Ou seja, no caso de esse dano ele ter sido causado a terceiros. Fechou? Ok, pessoal? Então, bora continuar. Eu espero que não tenha. Deixa eu ver. Agora tá certinho aqui. Porque eu tinha dado uma pausa. E é muito raro dar pausa em aula, gente. Aí, às vezes, quando eu dou pausa, eu cismo se eu vou perder a aula. É muito raro dar pausa. Parágrafo terceiro. A obrigação de reparar dano, ela estende-se aos sucessores e contra ele será executada até o limite do valor da herança recebida. Ai, Rebeca, eu preciso entender isso. Não, é como eu falei, leia. Aqui já é algo muito específico, pensa. Aqui eu já estou falando de uma questão que vai se estender aos sucessores daquele servidor. Já é algo muito ali o quê? Muito específico. Então, calma. Leia, ponha isso na sua mente. Sucessores podem reparar o dano? Podem reparar o dano. A obrigação de reparar ela vai se estender aos sucessores. Contra eles vai ser executado, ou seja, executada essa obrigação de reparação de danos. Até onde? Até o limite do valor da herança recebida. Tá? Aqui fica tranquilo. Leiam esse parágrafo, ok? Guardem essas informações e vá para a sua prova. O que eu quero que vocês tenham essa coisa aqui é nos caputs dos artigos, onde fala propriamente dito da responsabilização, seja civil, penal ou administrativa. Artigo 148. A responsabilidade, penal, aqui nós já estamos falando de uma área penal, de crimes ou contravenções, tá? Então, abrange tanto crimes ou contravenções imputados ao servidor nessa qualidade. Deixa eu até pegar aqui o meu Código Penal. Eu peguei na última aula o Código Penal e volto aqui, ó. Código Penal, esse aqui eu adquiri lá no site do Planalto, baratinho, tá? Porque os livros do Planalto você não tem frete. Começando lá no artigo 312, vem comigo aqui, ó. Vamos lá juntos. Começa onde? Lá no título 11 dos crimes contra a administração pública, capítulo 1, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, artigo 312, peculato. Então, vamos imaginar um exemplo de crime, tá? Peculato. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha a posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Ou seja, vamos imaginar que fulaninho, né, fulano, às vezes eu não gosto muito de ficar usando nomes, sabe? Nomes específicos assim. Mas, enfim, vamos imaginar que o servidor, ele se apropria de dinheiro, valor ou qualquer bem que esteja com ele de acordo com as funções do cargo dele, tá? Como diz aqui, ele tem a posse em razão do cargo. Imagina que ele desvia um bem de um particular que está ali em sua posse em razão do seu cargo, ou de valor, ele se apropria, desvia, enfim. O que ele vai responder na esfera penal? Peculato. Rebeca, mas ele já respondeu na CIVA, ele já respondeu, PAD, lá no administrativo. Ele vai responder na esfera penal? Vai. Senão não teria os crimes praticados por funcionários contra a administração. Outro exemplo, vamos imaginar aqui, ó. Vamos ver. Concussão. Concussão, a gente é muito bom para dar exemplo, tá? Ó,
Artigo 316. Exigir para si ou para outrem, ou seja, tanto para o próprio funcionário, a própria pessoa, ou para um terceiro, tá? Direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. E aqui também, ó, é a mesma pena para pecular. Pecular também, 2 a 12 anos e multa. Vamos imaginar o mesmo servidor, ele foi aprovado no concurso, enfim, tá tudo ali pronto, já vai ser chamado aquela data, tá lindo, maravilhoso, tudo certinho. Só que aí ele, muito ambicioso, já quer se achar, ele vai e exige alguma coisa, como diz aqui, exige para si algo, dinheiro, qualquer coisa, já se aproveitando de um cargo que ele ainda vai exercer. Mas ele já começa. Então, aqui são pequenos, né? Um dos crimes, pequenos que eu falo assim, né? O que eu citei para vocês, apenas dois, dos crimes que nós temos servidor atuando fora das suas atribuições. É importante vocês saberem disso? Eu acho importante, porque vocês vão atuar, então vocês precisam saber, são prerrogativas, o que eu posso e o que eu não posso fazer, tá? Bom, o artigo 149, ele te diz o seguinte, que a responsabilidade civil administrativa, ou seja, você tem no civil e na seara administrativa, que resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Ou seja, esse ato omissivo ou comissivo, ele vai ser praticado no desempenho, ou seja, ali ao longo do cargo ou função daquele servidor. Ok? Muitos pontos importantes a serem observados. Pontos importantes. 150. As sanções civis, penais e administrativas, elas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Foi o que eu trouxe para vocês lá na nossa aula 4 e eu voltei o slide, ó. São independentes. Elas podem cumular. Ah, você pode ter o caso de, eventualmente, aquela ação, não necessariamente a ação, ela precisa estar nas 3 esferas para ser cumprida. Então, o fulaninho, ele só vai responder porque ele cometeu tanto ali para a responsabilização da área civil, penal e administrativa. Se for só administrativa, ele não vai responder porque foi só administrativa. Precisa ser os 3. Não. Aqui quer dizer o seguinte, ele pode ser penalizado nas 3 esferas. Só que se ele agiu de uma forma que aquela forma você não tem ali a caracterização na esfera penal, tudo bem, ele vai responder ali, né, vai ser responsabilizado, melhor dizendo, no civil e no administrativo. Entendeu? Não quer dizer que o requisito da responsabilidade é ele estar ali enquadrado nas 3 esferas. Não. Quer dizer o seguinte, se ele cometer algo das 3 esferas, ok, ele vai responder administrativamente, penalmente, civilmente. Mas o que ele cometeu ali vai ser só mesmo uma responsabilização administrativa, vai administrativamente, tá? Ok? Isso que eu quero dizer para vocês verem que não necessariamente você tem que ter nas 3, tá? Obrigatoriamente. Não. Não é crime, então ele não vai responder em nenhuma, porque isso não é caracterizado, né, crime penal. Não, mas ele vai sofrer algo administrativo, enfim. 151. A responsabilidade administrativa do servidor, ou seja, ela será afastada no caso de quê? De uma absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Como assim? Você só vai ter afastada a responsabilidade do âmbito administrativo do servidor se, por exemplo, deixa eu reformular esse exemplo. O servidor foi absolvido, ou seja, não é culpado.
Ele foi absolvido da esfera criminal. Por quê? Porque na esfera criminal negou a existência do fato ou a sua autoria. Ou seja, se no criminal virou e falou assim, não, ficou provado que não foi aquele servidor que realizou o fato, não foi a autoria dele, não foi ele, o trabalhador foi ele, absolveu no criminal. Então não tem sentido ele ser responsabilizado na esfera administrativa, porque não foi ele que cometeu, entendeu? Então a responsabilidade administrativa ela vai ser afastada se eu tiver na área criminal a sua absolvição, que fale, olha, não houve a existência do fato, ou houve uma existência, mas não foi a autoria daquele servidor, então absolve-se aquele servidor. Aí a responsabilidade administrativa ela vai ser afastada. Por quê? Porque você não tem, ou você não tem a existência de fato daquele acontecimento, você não teve ali uma ação, omissão, enfim, ou no caso da administrativa, tá? Ou você não teve crime, ou você não teve uma contravenção na área criminal, ou a autoria não foi daquele servidor. Então, não tem como você falar em uma responsabilidade se você não tem a existência do fato ou se você não tem uma autoria daquela pessoa em si. Eu não vou responsabilizar uma pessoa que não tem culpa daquilo que aconteceu, tá? Ele não foi o autor. Bom, acerca das penalidades, o que nós temos? No artigo 152, são penalidades disciplinares, tá? Então, aqui nós temos advertência, inciso 1, suspensão, inciso 2, demissão, inciso 3, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, inciso 4, destituição de cargo, comissão, inciso 5, e destituição de função de confiança no inciso 6, tá? Estas são as penalidades. Fechou? Artigo 153. Na aplicação dessas penalidades, nós lemos, serão consideradas a natureza e o que mesmo, gente? Opa, peraí. A natureza e a gravidade da infração. Então, você tem a natureza e a gravidade da infração cometida sendo ali base da aplicação dessa penalidade. Os danos que dela provierem, as circunstâncias de agravante ou atenuantes antecedentes. Como assim? Vamos lá. Na aplicação de penalidade, o que você tem? Natureza e a gravidade do ato. Qual foi o dano resultante tanto da natureza quanto da gravidade da infração? Qual foi no direito nós chamamos de nexo de causalidade? Como assim? O nexo de causalidade é quando tem o seguinte, um exemplo bem bobinho aqui no nosso caso, tá? Pensa o seguinte. Aí, eu tô sem exemplo na mente. Deixa eu ver. Tem exemplo, gente, na mente. Mas vamos imaginar o seguinte, tá? Imagine aí você. Algo bem assim do seu dia a dia para você conseguir visualizar aqui comigo. Se você, presta atenção, se você vai fazer comida e aí pinga uma água quente na sua mão e queima a sua mão, por exemplo. Houve um nexo. Por que você queimou sua mão? Ah, porque a água caiu, tá? Mas porque. Então, assim, é como se fosse assim, tá? Ah, mas por que caiu? Ah, porque aconteceu isso. Então você teve um nexo. Eu fiz isso e aquilo aconteceu. Você precisa ter um nexo entre isso. Então, eu esbarrei na panela e a água, alguma coisa. Então, algo derivou para ter aquele resultado. Tá? Então, os danos que provierem dessa infração. Tá? Circunstâncias agravantes
que vão agravar a situação, ou atenuantes, que vão diminuir. Nós temos, a gente vê isso muito no criminal, tá? Tanto que vai agravar a situação daquele servidor, e tanto que vai atenuar, vai abaixar, tá? São essas duas circunstâncias. Então, agravante que vai agravar, vem dizendo, vai agravar a situação da pessoa por algum motivo, ou atenuante que vai, né, reduzir algo. O algo vai ficar um pouco mais ali tranquilo, favorável. E os antecedentes funcionais, ou seja, o que foi feito antes, antecedentes, tá, daquele servidor, no seu sentido funcional. Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção, ou seja, eu tenho que explicar, eu tenho que fundamentar. Como assim, gente? Nada no direito, tá? No direito em si, nada você faz sem uma fundamentação legal. O que nós vimos na aula, acho que foi 4. O que nós vimos? Que eu tenho que fundamentar até quando for ali a dispensa de um funcionário, de um servidor. Eu não posso simplesmente falar assim, o ato de imposição da penalidade. Eu apliquei porque eu quis. Eu apliquei porque eu quis. Não, eu apliquei porque eu achei que era aquilo. Não, você tem que fundamentar legalmente. Não é simplesmente falar assim, eu acho que era, eu acho que não era ele. Não, não é assim. A gente não. O mundo dessa questão mais legal não é assim que funciona. Você precisa fundamentar. E a causa do porquê aquela sanção, do que aquela determinada sanção foi aplicada. Ok? Ok. 154. A advertência será aplicada por quê? Por escrito, nos casos de violação de proibição constantes no artigo 142, nos incisos do 1 ao 8º e do inciso 18, tá? E daí, na observância de quê? De dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna que não justifique imposição de pena mais grave. Ok? Já estamos acabando. 155. A suspensão ela será aplicada em caso de reincidência de faltas punidas com advertência. Tá, vamos parar aqui. A suspensão, quando que a suspensão é aplicada? Em casos que eu tenho a reincidência das faltas punidas com advertência. Reincidência é voltar a fazer, tá? Reincidência é voltar. Já viu quando você fala assim, o reincidente voltou à prática, voltou a fazer alguma coisa, tá? Então, a suspensão vai ser aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipificam infração sujeita a penalidade de demissão. Ou seja, é como eu falei, às vezes a ação, a infração, a tipificação de determinado ato, melhor dizendo, a ação, não vai tipificar uma penalidade para uma demissão, como diz aqui, que não tipifica infração sujeita. Ou seja, às vezes realmente foi feito algo, mas que não há a extrema necessidade de uma penalidade de demissão, tá? E não podendo exceder o prazo de 90 dias, ok? Essa suspensão. Parágrafo 1º. Será punido com suspensão de até 15 dias. Quem? O servidor que injustificadamente, ou seja, não justificou recusar-se a ser submetido à inspeção médica, determinada por quem? Pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade
uma vez cumprida a determinação, ou seja, o servidor injustificadamente se recusou a submeter a inspeção médica, será punido com uma suspensão de 15 dias. Mas se agora, vamos imaginar, o servidor ele cumpriu essa determinação, cessa o efeito da penalidade, porque a penalidade só existe pela ação injustificada daquele servidor. Ok? Então, se ele fez, deve cessar. Parágrafo 2º. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão ela pode ser convertida em quem, gente? Em multa. Porém, para uma conveniência para o serviço. Ou seja, a gente sempre fala do bem coletivo, bem comum, tá? Se for melhor uma conveniência para o serviço, a penalidade pode ser convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Então, aqui você tem muitas ressalvas, ou seja, você tem muitas exceções. Regra, essa suspensão não passa de 90 dias. Outro ponto, pode ser punido com suspensão de até 15 dias o servidor que injustificadamente ele se recusa a se submeter à inspeção médica, que é determinada pela autoridade competente. Porém, se ele cumprir essa determinação, cessa o efeito da suspensão dessa penalidade, porque existia essa penalidade pela falta injustificada. E nós temos que, quando houver uma conveniência para o serviço, essa penalidade de suspensão pode ser convertida em multa para aquele servidor. Tá? 156. As penalidades de advertência e de suspensão, elas terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente. Se o servidor não houver, neste período, praticado nova infração disciplinar, ou seja, se não houver uma reincidência de infrações disciplinares. Parágrafo único. O cancelamento do registro da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Como assim? Não vai voltar. O cancelamento do registro da penalidade não vai cancelar a penalidade que passou, não surte efeito retroativo, ou seja, retroativo é o que volta, tá? Então, esse cancelamento é dali para frente. Então, dali para frente você não vai ter mais, mas do cancelamento, daquela data do cancelamento para trás, aí não, tá? Aí não. Aí você tem ali que ele cumpriu aquela penalidade, ok. Esse cancelamento é daqui para frente. Daqui para trás você vai cancelar. Daqui para frente, tá? Fechou? Então, o cancelamento do registro não surtirá efeitos retroativos. Bom, na próxima aula, nossa aula número 6, nós vamos dar continuidade nesse assunto. Tá bom, pessoal? Deus abençoe grandemente. E eu espero que vocês tenham gostado também desta aula, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui nas nossas aulas de preparação. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau, tchau.